Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão desta sexta-feira. Olha, uma informação de bastidor lá da Prefeitura de Londrina. E, aliás, o Marcelo Bernet esteve no Japão, ou está no Japão, como o Ival Miyamoto me mandou, fazendo visitas interessantes lá, né? Tomara que traga alguma coisa do Japão, né? Mas é bom ter contato com o primeiro mundo, é sempre bom. Mas a informação de bastidor é outra, e interessa a você que está em casa. Tem uma comissão lá estudando, né, o reajuste do IPTU. Na verdade, não é só o reajuste do IPTU, é a adequação que eles querem fazer da planta de valores. E olha, me deixou preocupado. Eu que tenho um único imóvel, uma casa, porque eles estão dizendo que alguns imóveis em algumas regiões podem triplicar de preço, de valor, né? Eu falo preço porque eu tenho que pagar, eu já falo assim. Se for isso, Marcelo, esquece reeleição, hein, meu? Esquece. Não faça isso. Você está com problema de caixa? Busca outra alternativa. Mas o povo pagar é complicado, hein? Mas já vamos pegar lá, o meu IPTU, R$ 1.700, ir para 6 mil. Você acha que isso tem cabimento? Né? Eu não estou nem sabendo dele. Mas se você estiver ouvindo, Marcelo, vem aqui conversar sobre isso, que daí eu vou te convencer a fazer o contrário. Muito bem, já é Páscoa no Hashimitsu. Você pode almoçar ou jantar no Gin-Gin. Gin-Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin-Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin-Gin, sozinho ou com a família. Gin-Gin, na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin, então avisa logo a galera. Gin-Gin, sabor aqui não tem fim. Gin-Gin, cardápio recheado te espera. Gin-Gin, que delícia é comer na Gin-Gin. Seu momento de sabor. Aqui comigo está o vice-presidente da Câmara de Arapongas, o vereador Fernando Henrique Oliveira. Como está, vereador? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? É sempre um grande prazer estar aqui conversando com você, toda a população de Londrina e região. E queria agradecer aí o convite, né? E sempre que ele foi feito, nós estaremos aqui. Aliás, você já viu que é bem jovem, né, Fernando? Acabou de se eleger vereador, né, no ano passado, primeiro mandato, portanto. Sim, essa foi a primeira vez, né, que eu coloquei o meu nome à disposição da população de Arapongas. Nas eleições anteriores, eu sempre estive trabalhando próximo à política, mas sempre na condição de advogado de alguns políticos. Inclusive já estive nesse estúdio em alguns debates, assessorando alguns candidatos aqui da cidade também. Então você entende bem de lei eleitoral. Entendo bem sim. Porque já estamos há bastante tempo aí, né, nessa empreitada. Aí foi para a eleição e deu certo. Isso, nesse último pleito eu saí candidato a vereador. O meu pai já exercia cargo eletivo em Arapongas, foi vereador lá por 4 mandatos, né? E essa foi a minha primeira vez e graças a Deus deu certo e estamos aí para tentar fazer um bom trabalho, né? Ou seja, está no sangue, não tem? Está no sangue, está no sangue. DNA, né? Isso, exato, Marcelo. E aí, você se elegeu também vice-presidente da Câmara, né? Exato. Nessa nova composição. É interessante um vereador de primeiro mandato já conseguir chegar à mesa diretiva da Câmara, né? Isso, Marcelo. Logo que as eleições se encerraram, nós começamos as conversas com os demais parlamentares, vereadores. A princípio, eu e minha companheira Cleide Bisca, nós buscávamos inclusive a presidência da Câmara, tentávamos formar um grupo para conseguir a presidência, mas aí nas conversas e tratativas, conseguimos a vice-presidência. O PSDB está representando a vice-presidência na Câmara de Arapongas. E aí, vamos falar um pouco da sua atuação já já estamos indo para o 4º mês, né? 3 meses e quase e meio, vamos dizer assim. O que já deu para você fazer como vereador lá em Arapongas? Já deu para fazer bastante coisa, Marcelo. Na verdade, no ano passado, antes mesmo da posse, eu e a vereadora Cleide Bisca, nós conversamos com o deputado Raul, que sempre nos atendeu muito bem, e conseguimos destinar ao nosso município uma emenda no valor de R$1 milhão para a construção de um ginásio de esportes no bairro do Araucária, Interlagos. Já foi enviado esse projeto e ele vai ser construído já nesse ano. Opa! Isso antes da posse, né? Posteriormente, logo que tomamos posse, durante toda a minha campanha como vereador, ela foi baseada, lastreada exclusivamente em projetos.
e eu comecei já executando esses projetos. Hoje, nesses 3 meses, nós temos já 4 projetos de lei aprovados, Opa! todos de forma unânime na Câmara, né? Um relacionado a uma entidade que se chama OPA em Arapongas, que cuida dos animais de rua. Nós reconhecemos ela através de uma lei agora como entidade de utilidade pública. A outra relacionada a uma entidade que se chama Promusp, que cuida da musicalização daquelas crianças, vamos dizer assim, crianças especiais com síndrome de Down. Também foi reconhecida como entidade de utilidade pública. Colocamos, através também de um projeto de lei, inserimos no calendário oficial do município a Semana da Conscientização sobre o Autismo, que foi agora no último 2 de abril. Exato. Né? No último 2 de Até a abril. NBA fez uma comemoração disso, para chamar a Exato. atenção. É uma data internacional, né? É. Trouxemos ela agora também para o calendário do município. E no âmbito interno da Câmara, fizemos também um projeto de resolução e criamos em Arapongas um programa muito interessante, que no meu entendimento deve ser implementado em todas as câmaras municipais, que é o projeto do vereador Mirim. Opa! Você imagina crianças e jovens, né, que vão começar a frequentar e vão ter assim, os cargos eletivos como se fossem uma Câmara mesmo, né? Eles vão atuar como parlamentares. Mas vai ter eleição? Vai ter eleição Nas também. escolas? Nas escolas, isso. É. Em todas as escolas dos municípios. Escolas estaduais, municipais e particulares também. Isso é bom, né? Muito bom. Porque possivelmente daí vão sair alguns vereadores no futuro, né? Exato. E esse nosso projeto ele contempla tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental. Até porque quem não tem contato com isso, às vezes na faculdade não sabe o que a Câmara de Vereadores faz. Exato, é ou não é? Exato. E aí vai cobrar o quê de quem? Não sei, né? E tem mais coisa? Temos ainda 2 projetos que estão na verdade vão ser lidos na próxima sessão. Certo. Um que determina a padronização dos lotes, esses lotes que não são ocupados no município. Nesse projeto de lei, conversando com o secretário municipal do meio ambiente, nós estamos lá com uma ideia inovadora, que é a plantação de uma planta que chama crotalária. Crotalária? Crotalária, com a padronização desses lotes através da plantação dessa espécie, já é provado cientificamente que ela combate o mosquito da dengue, porque ela atrai libélulas que se alimentam exclusivamente desse mosquito, né? Entendi. Aí se virar lei, todo mundo que tem terreno sem construir tem que plantar. Isso, vai precisar adequar os terrenos. Essa é uma boa ideia. Atenção, Mário Takahashi, né? A Sborges, são vereadores ligados ao meio ambiente aqui em Londrina. Há um projeto bom para... Não é? Seria a padronização ecológica desses lotes que hoje nós vemos aqui, não só em Arapongas, mas em toda a região. Você vê lá vários terrenos baldios, só acumulando sujeira, entulhos. Isso daí é o meio mais adequado que tem para a proliferação desse mosquito, né? Exato. E tem mais um projeto, você falou que você vai Tem mais um projeto também. Não sei se você sabe, Marcelo, mas eu já tive banda musical. Ah, é? Você é músico também? Eu fui músico, agora tô licenciado da música, né? E em contato com os músicos de Arapongas, eles sempre me cobraram que se tivesse em Arapongas também uma semana dedicada como se fosse a um festival de música, né? Certo. Então nós fizemos um projeto de lei que estabelece no calendário também que exista lá uma data específica para ter esse festival de música na cidade de Arapongas. Tornando oficial, então. Tornando oficial. Pô, isso vai ser lido ainda na próxima sessão da Câmara, que é na próxima segunda-feira. E aí os vereadores vão debater. Exato. E aprovar ou não. As ideias são boas, né? Essa do terreno aí pode ser um projeto de lei que outras cidades vão lá buscar. Sem dúvida. Não é? E adotar, porque aqui em Londrina mesmo... São 2 coisas que eu vi aí, né? A ONG que você falou que retira animais de rua. Sim. Aqui em Londrina, segundo dados da UEL, 4 anos atrás, tinham mais de 60 mil cachorros na rua. Correto. Né? Alguma coisa precisa ser feita, porque eles sofrem demais. Mas nós também, né? Temos o cachorro que não está vacinado, que se torna agressivo, ele pode morder alguém e criar um problema. Porque é uma questão, na verdade, de saúde pública também. Exato. E esse número ele aumenta em progressão geométrica, Marcelo. É verdade. Esse número aumenta em progressão geométrica, porque esses animais estão na rua, né, não são castrados, e aí a gente sabe já o que acontece, né? É verdade. E aí, nesses 3 meses, e também Arapongas, para quem não sabe, também tem prefeito novo, né? Um que nunca foi prefeito, que é o Sérgio Onofre, né? Exato. Já foi político, vereador, mas prefeito nunca foi. E aí, o que você me fala? Ele já deu para ele começar a atuar, ou como outros prefeitos, o próprio Marcelo Bellinati, acertar as contas, não sei o quê, aquela coisa toda.
E esse discurso aí, só o João Dória em São Paulo é que não fez, né? O João Dória já saiu atacando problemas da cidade. Os demais não, os demais que eu vi só falaram nisso. Lá em Arapongas, está nisso ou já começou a atuar? Não, olha, Marcelo, todos aqui de Arapongas sabem que eu não me elegi pelo grupo do atual prefeito Sérgio Onofre, porém é preciso reconhecer que, assim como você citou esse nome do prefeito João Dória, o nosso prefeito Sérgio Onofre ele tem corrido atrás, sim, desde o primeiro dia de mandato dele. Então, é lógico que ainda é muito cedo para se fazer uma análise mais profunda, porém, o que nós estamos vendo na conduta deste prefeito é muita vontade e as coisas já começam a acontecer de forma até rápida no município de Arapongas. Ele não está medindo esforço para que as coisas aconteçam. Então tudo bem, né? Vamos só lembrar uma coisa. O Fernando é nascido em Arapongas também? Eu sou nascido em Londrina. Ah, é? Eu sou nascido em Londrina, eu vivi aqui até os 2 anos de idade e depois me mudei para Arapongas. Praticamente cidadão de Arapongas. Praticamente cidadão de Arapongas, sim. Né? Arapongas ainda tem time de futebol, não? Tinha até... Não. 4 anos atrás? 3 anos? Tinha um time muito bom, né? O Arapongão, né? Certo. Estão estudando a possibilidade de voltar e é uma causa que eu também defendo. Precisa voltar, nós precisamos voltar a ter um time na cidade, porque o torcedor de Arapongas ele é um torcedor fanático. Ele realmente vai aos estádios. Se eu não me engano, a média de público, quando tinha o time do Arapongas disputando a Série A, vamos dizer assim, do Campeonato Paranaense, das cidades do interior, era uma das cidades que mais levava o público ao estádio. Então precisa voltar. É uma opção de lazer para o araponguense que é realmente apaixonado. O estádio está lá ou está abandonado? Não está abandonado. O estádio está lá e a gente tem visto que estão fazendo melhorias, então a gente vê que realmente existe uma grande possibilidade de voltar ao time. Vereador, muito obrigado. Grande abraço para você. Eu que agradeço, né, pelo convite e me coloco sempre à disposição de vocês quando convidado. Ok. Já voltamos com o programa Militão e Militão. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O cenário, a estrutura. Bem-vindo ao Rafaim Palace Hotel and Convention Center, uma completa estrutura para lazer e eventos em Foz do Iguaçu, destino do mundo. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor.
a importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Ok, continuando o programa nesse feriado, é bom lembrar que muita gente trabalha. É o caso da Hashimitsu, né? As lojas da Hashimitsu estão abertas, até porque é mais uma oportunidade para você comprar o presente de Páscoa, a lembrança de Páscoa para o seu filho, para sua namorada, para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa ou para alguém que você deseja presentear. Inclusive tem a Colomã Pascal, que é um sucesso incrível. E agora fico com a dica de inglês da FD English. Hoje já é o 6º dia das nossas frases essenciais para iniciantes em inglês. Essas frases podem te salvar em situações muito delicadas. Por isso, depois de assistir o vídeo, acesse o nosso website para praticar os exercícios www.fdtv.com.br. Para oferecer algo, a frase mais comum é Would you like? E, novamente, colocar o que oferecemos. Tea, coffee, etc. Would you like some tea? Would you like some tea? Would you like some coffee? Would you like some coffee? Para aceitar algo que alguém te oferece, só dizer yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. E quando você não quiser aceitar algo, diga no, thank you. No, thank you. No, thank you. No, thank you. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. E aqui comigo no programa de hoje está o advogado Jossam Batistucci, muito conceituado aqui em Londrina, que veio conversar um pouco com a gente sobre questões que interessam a muitos de vocês que estão em casa, empresários, profissionais liberais, como recuperação de créditos, por exemplo, que é um dos assuntos que nós vamos tratar com eles. Como vai, doutor? Tudo bem? Olá, Marcelo e todos os telespectadores, né, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo convite e está tudo bem, tudo ótimo. Vamos começar falando exatamente de recuperação de créditos. A inadimplência, obviamente, está muito alta, né, doutor? Porque é um tempo de crise, né? Muitas pessoas têm crédito diverso a receber. Então, como é que faz para fazer de forma correta a recuperação de crédito? Marcelo, esse de fato é uma situação de interesse público muito grande, na medida em que muitos empresários estão com um acúmulo de cheques ou inadimplências diversas em duplicatas e outros créditos, né? E muitas vezes acabam, enfim, tomando providências de maneira muito equivocada. A maneira correta de se fazer essa cobrança ou é contratando uma empresa de cobrança propriamente dita ou fazendo de maneira muito autônoma em relação a isso, que é o empresário, o credor propriamente dito, até porque esse credor pode ser pessoa física também, exato, né? Ele tem que fazer contato com o devedor, formalizar isso através de uma notificação extrajudicial, buscar estabelecer um caminho de negociação. Veja-se que ir à justiça é um último fator, um último ponto, quando já não há mais condições, de fato, de uma solução amigável, consensual. Então, busca um acordo amigável, tenta chegar a um ponto comum, a um patamar de negociação. E, eventualmente, se não tiver jeito mesmo, o credor precisa acionar a justiça. Há um elemento muito importante nisso, que é o tempo. Certo. E o tempo corre contra o credor, que é o credor que tem o título na mão, se ele não move, vai ocorrer a prescrição, né, ou a decadência de um direito. Tem o prazo do título? Sim, nós temos os prazos legais, podem ser de 3 anos, de 5 anos, depende das características da situação. Ainda tem alguns outros prazos que permitem, enfim, mover um outro tipo de ação, mas além de ter um momento no qual o prazo já se exaure por completo, nós temos sempre uma dificuldade maior quanto mais tempo passa. É verdade. Lembra-se que o devedor, às vezes ele tem um patrimônio hoje, daqui 1 ou 2 anos já não tem mais. É verdade. Outros credores podem chegar à frente. Aí um abraço, né? Aí vai ficar algo muito difícil. Outra questão aqui, risco de cobranças abusivas e protesto indevido.
Então, alguns credores tentam receber à força o seu crédito, tem muitos, sim. Ou mesmo agem conforme o que acham que é correto, como o protesto, por exemplo. Aqui mesmo, outro dia eu vi um cidadão protestando um cheque aqui, sem se atender a alguns requisitos legais. Isso pode trazer problema? Problemas gigantescos, né? Veja-se que o Código de Defesa do Consumidor, o Código é uma legislação que orienta as pessoas a fazerem as coisas da maneira correta. E, ao fazer de maneira incorreta, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, né, ao fornecedor, que seria o empresário em si, algumas punições, seja do ponto de vista indenizatório, como do ponto de vista penal, né? Nós temos uma cobrança abusiva, e cobrança abusiva é aquela que prejudica o descanso, o lazer ou o trabalho do consumidor. Então, se ele pratica uma cobrança abusiva, o consumidor tem o direito de registrar um boletim de ocorrência, tomar providência. Então, veja, nós temos problemas criminais e nós temos problemas indenizatórios. Um protesto indevido, por exemplo, pode transformar um crédito de R$1.000, R$2.000 em uma dívida de R$30, R$40.000. Ou seja, uma ação de indenização por danos morais, etc. Sim. A pessoa... eu não estou dizendo que o credor não deve tomar as providências, pelo contrário, mas ele tem que tomar sempre de uma maneira instruída, de uma maneira correta, dentro do que a legislação prevê. Sob pena dele, que é um titular de um direito, um credor, tornar-se um devedor, né, de uma alta quantia. Tem uns que querem, perde a cabeça, entra na internet e fala, fulano é péssimo pagador. Sim, esse é um problema. Até, enfim, faz cerca de 2 semanas, escrevi um artigo comentando entendimentos jurisprudenciais no qual as pessoas abusaram em redes sociais, WhatsApp, Facebook, abusaram do direito de expressão dela, né, foram além daquilo que a lei entende como correto e trazendo consequências como crime de difamação, ou de injúria ou até de calúnia. Já estamos falando do problema criminal aí. Além feitiço vira contra feiticeiro. Exato. Sempre há de se entender que quando a gente tem um direito, ele deve ser exercido dentro do que a legislação prevê. Qualquer situação fora disso, a gente está no âmbito da ilegalidade e aí o feitiço volta-se contra o feiticeiro. Olha, outra questão interessante aqui, a elisão fiscal, economia tributária lícita. Muitos devedores, aí que estão nos ouvindo, tem muitos, tentam proteger o patrimônio pessoal colocando bens em nomes de uma empresa lá. Isso é legal? Uma primeira pergunta. E o empresário que quer fazer isso, doutor Jossan, de maneira correta e legal, deve pagar ITBI, FUNREJUS, na integralização de imóveis ao patrimônio da empresa? Vamos lá. Este é um tema, de fato, muito relevante, na medida em que, nesse momento de crise, ou já saindo de crise, a procura sempre é muito grande nesse sentido. Então, pode-se transferir patrimônio para outra pessoa? Absolutamente. Dentre os direitos de propriedade, nós temos o usar, gozar, fruir e dispor. Nesse sentido, portanto, ao dispor, ele pode transferir para uma empresa, sem problema. Ele só tem que ver se é a melhor maneira e para qual empresa transferir. Agora, ITBI e FUNREJUS são tributos, taxas, né, que não devem ser pagas se o empresário preencher os requisitos legais. Então, quando ele transfere um patrimônio e esse patrimônio não deve pagar o ITBI, e há uma possibilidade disso na Constituição Federal, automaticamente pela legislação estadual ele também não precisa pagar o FUNREJUS. Sequer precisa fazer escritura pública. A alteração societária na junta comercial é o suficiente. Então ele consegue não ter essas despesas e fazer uma proteção correta dentro do que a legislação permite do seu patrimônio. Agora, professor, ele está sofrendo uma ação penal lá, já está praticamente sendo executado, ele pode fazer isso? Aí, assim, ele até pode, né, mas desde que ele tenha patrimônio suficiente para honrar com seus compromissos da ação penal ou ação indenizatória civil. Senão é uma fraude. Sim, ele pode praticar uma fraude, um ato de má-fé, e aí toda essa mudança patrimonial pode ser desfeita pela justiça. Mas é um trabalho preventivo interessante que ele deve fazer quando não tem problema nenhum, né? Não é? É o melhor, né? Ele tem que construir uma proteção patrimonial no sentido de que, se ele tiver algum dia problema, esse patrimônio, veja que não é um ato de má-fé, não é um ato ilegal. Esse patrimônio já não é nem mais dele, ou vai pertencer a uma pessoa jurídica, vai pertencer a um outro ser, né, juridicamente falando, do qual, se não tiver dívida, se não tiver patrimônio, esse patrimônio está protegido. É um caminho muito correto, muito lícito, desde que seja feito da maneira que a legislação prevê, no tempo correto. Dr. Jossan Batsucci tem escritório em Londrina, no edifício comercial Mercúrio, que é lá na Rua Espírito Santo, número 653,
E também viaja bastante, né, doutor? Sim, viajamos. E sempre também em eventos, né? Sim, eventos. Eu sou professor, além de advogado, e eventualmente a gente é convidado para palestras, para orientações, né, nesse sentido de compartilhar as informações que são de interesse da sociedade. Obrigado, Jossan. Boa noite, Londrina.